acho que este seria até o meu ponto prévio de que nós temos que nos alegrar, porque já está claríssimo que o presidente Nyusi vai nos deixar, porque houve um período de alguma incerteza relativamente a isso. Então temos que celebrar, porque acho que, dependendo daquilo que vai ser o resultado eleitoral, nós poderemos estar a caminhar a passos muito largos para aquilo que é a independência verdadeira de Moçambique. Nós tivemos um período muito mau, perdemos 10 anos da nossa vida enquanto país, enquanto nação, com um presidente que não tinha muita clareza de para onde nos levava, e na verdade ele apresentou-nos uma série de listas de compras, se posso assim dizer, e das quais algumas foram alcançadas, mas grande parte delas não foram alcançadas. E quando ele diz, por exemplo, que Moçambique que a nação cresce economicamente, de facto cresce, e durante muitas décadas Moçambique cresceu muito, chegou a crescer mais que a China, mais que os Estados Unidos do ponto de vista percentual, porque é em relação ao PIB, mas o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, é um PIB irrisório. Então, este crescimento que se fala é uma ilusão, na verdade, porque um crescimento que não se revê ou não se traduz no desenvolvimento, na melhoria de condições de vida e de bem-estar dos cidadãos, então é um crescimento que não tem muita relevância. Portanto, tem razão quando diz que o país cresce sim, mas não desenvolve, o país está estagnado, o país está, digamos, numa situação de... não é só de estagnação, mas é de uma paralisação que é muito fruto do tipo de dirigentes que nós temos estado a ter no nosso país. E quando fala de resiliência, tem toda a razão, somos uma nação resiliente, já viu o que é perder 10 anos, não morrer, continuar vivo, é um fruto de resiliência realmente. E quando falamos de desenvolvimento sustentável, acho que é uma frase muito bonita, que está na moda, mas quando vamos à realidade dos fatos, para um país que está a ser devastado ambientalmente, com a nossa floresta a ser devastada, com a exploração massiva de madeira, não se pode falar de desenvolvimento sustentável, como a indústria extrativa, como a que vemos em Tete e um pouco na província de Sofala, que destrói mangais, que destrói rios, que causa a poluição ambiental, que destrói o futuro de muitas comunidades. Não se pode falar de desenvolvimento sustentável, e não se pode falar de desenvolvimento sustentável numa sociedade que exclui pessoas, numa sociedade que não tem um plano muito claro de inclusão dos mais pobres, onde os mais pobres vão ficando cada vez mais pobres. Portanto, crescemos, sempre crescemos, tivemos taxas de 7%, quando outros países estão a crescer a 1%, mas o desenvolvimento que é bom, este está a demorar, este está a atrasar. Um ponto que queria antecipar, sei que vamos falar sobre ele, mas que eu julgo que é importante, o Presidente da República disse que ele devolve ou deixa o país reconciliado. E a minha pergunta, e para nós refletirmos, é: reconciliado, entrega a quem primeiro? Segundo, entrega que país reconciliado? O que ele fala? O que ele quer dizer quando fala de reconciliação? Porque reconciliação e paz, muitas vezes nós nos enganamos no conceito de paz, ficamos, academicamente existe um conceito de paz que tem a ver com paz positiva e paz negativa. A paz da qual nós nos vangloriamos é uma paz negativa, que significa o calar das armas. Mas nós não temos uma verdadeira paz, que é aquela paz positiva, aquela paz sustentável, que é uma paz que não é aquela que se constrói depois que irmão matou irmão. Não. É aquela paz que é fruto de uma inclusão social, de um plano de desenvolvimento que envolve a todos. Como é que vamos falar de reconciliação num país em que, quando você declara que é membro ou tem simpatias por um partido, você perde acesso às oportunidades? Onde é que você fala de reconciliação quando você é excluído das oportunidades, quando você comete fraude? Nós vimos o que aconteceu no ano passado nas eleições, em que foi denegado o direito de governar a um sujeito que foi eleito com provas de tudo. Quando as instituições que são controladas por um partido tomam decisões politicamente orientadas, que
reconciliação é essa? Portanto, nós não estamos reconciliados coisa nenhuma, nós estamos em paz sim, mas é uma paz negativa que significa calar das armas, porque nós ainda não temos um país de justiça social. E o conceito de justiça social vai para além de dar comida às pessoas, mas é de permitir o acesso às pessoas, às oportunidades, independentemente de ser preto, branco, azul, amarelo, se gosta da cor de laranja, se gosta do preto, se vive na Beira, se vive em Maputo, se vive em Macomia, basta ser cidadão moçambicano, pleno de direitos, esse sujeito tem acesso a todas as oportunidades. Nós vimos sendo, ao longo de décadas, e nesta década foi pior, denegados o direito ao desenvolvimento. Doutora, são 10 anos de Nhosse como presidente. O que ele prometeu e fez? Bom, esta questão da paz, nós vimos o acordo que foi assinado, né? O DDR, vimos que foi um DDR, um ponto que eu quero reputar como muito positivo, e aqui há mérito, e não vou negar, é o fato de o processo do DDR ter sido acompanhado depois de um plano de integração dos antigos militares com direito a uma pensão. Isso garante a sustentabilidade e a real inclusão destas pessoas. Elas têm um rendimento, diferentemente do que se tinha pensado inicialmente, que só iam dar chapas de zinco, depois iam dar 5.000 meticais para iniciarem um negócio. Acho que essa é uma forma de inclusão destas pessoas e que é justa. Só que não pode parar por aí, porque continuamos a ter, por exemplo, antigos combatentes que não são necessariamente a elite militar, mas que são aqueles antigos combatentes comuns, alguns até da Renam, que foram desmobilizados depois do AGP, que até hoje não estão a receber as suas pensões. Mas eu quero reputar isso como positivo, porque foi feito, está a ser concretizado. É verdade que ainda não está a abranger a todos, é um processo, e o presidente mencionou isso, dizendo que está em processo, alguns já têm visto o Tribunal Administrativo, portanto já estão a ser pagos e outros vão ser, e eu quero acreditar que sim. Houve uma promessa que para mim era muito importante, a promessa de fome zero. Foi implementado o programa Sustenta e o presidente disse que há pessoas, há crianças que têm nome de Sustenta, porque o projeto foi um bom projeto. Penso que do ponto de vista de ideia, de plano, é até um bom projeto, era um bom programa, tanto quanto foi o Papa, quanto foi o ProAgri, quanto foi o PEP e tantos outros programas do setor agrário que passaram por este país, mas que não desenvolveram a nossa agricultura, porque o foco desses projetos, incluindo o próprio Sustenta, não era propriamente assegurar a sustentabilidade agrária, mas era assegurar aquilo que se chama de cliente, alimentar a sua lista de clientes, portanto, comprar consciências para garantir eventualmente vitórias. E é por causa disso que nós continuamos a ter os problemas que temos. Portanto, não conseguimos alcançar a fome zero porque nós não temos ainda um plano verdadeiro de revolução da nossa agricultura, não é? Nós ainda estamos em programas paliativos, em programas de emergência, digamos assim, como o Papa foi um programa de emergência. E o país não precisa de um programa de emergência, precisa de um plano de desenvolvimento para o setor agrário. Nós sabemos onde estão os problemas estão em toda a cadeia de valor do setor agrário, está na exclusão dos principais atores do setor agrário, que são os camponeses, aqueles agricultores familiares. Temos um problema que está acontecendo nos últimos anos, que está a ser predominante a monocultura em grandes extensões de terra, que está a levar os camponeses a não produzirem de forma diversificada, incluindo para assegurar a sua própria alimentação. Então, eu acho que um país como o nosso, e eu não me canso de repetir isso, que tem o Vale do Zambeze, o Vale do Ngurri, o Vale do Limpopo e tantos outros vales do Lúrio e por aí fora, não faz sentido. É um atestado de incompetência a quem governa nós continuarmos a morrer de fome e não conseguirmos erradicar a fome como foi cumprido. Portanto, é muita pena que não se tenha alcançado e sequer se tenha conseguido assegurar os 15% do orçamento para o setor da agricultura, como foi uma grande promessa que nós aplaudimos que o presidente nos fez quando tomou posse em 2015. Obrigado, doutora Fátima Mimir. Passo agora para o doutor Camilo da Silva. Eles são 10 anos de Nhosse como presidente. O que ele prometeu e fez, o que ele prometeu e não fez. Bom, em 10 anos eu quando estive a ouvir assim, o informe do presidente Nhosse, e
fiquei com a sensação de que ele fez um informe baseado nos últimos 5 anos. E eu acho que ele devia ter feito um informe da governação no seu todo, para percebermos efetivamente em 10 anos o que tivemos. E depois ele foi muito pronto no sentido de ter alinhado muito bem, estruturado muito bem aquilo que são os pontos que ele queria. Eu apontei aqui na minha cábula, mas também antes de eu entrar para aquilo que eu apontei, eu disse ontem aqui na televisão e vou voltar a dizer, é que como governante, quando faz assim um resumo daquilo que foi a sua governação, eu acho que não devemos nos vangloriar só por aquilo que a gente fez, mas temos que ver o impacto que teve na governação. Podemos ter feito 1001 coisas, como o presidente Youssef esteve aqui a elencar alguns feitos e não podemos tirar mérito disso, mas vamos olhar para um exemplo concreto, que é pôr na balança, por exemplo, num prato, aquilo tudo que o governo fez, num prato, e depois, no outro prato, aquilo que são, o que o povo precisa, que impacto que teve estes ganhos, estes avanços que o governo fez, e qual foi o impacto direto que teve com o povo. Então a gente põe na balança para podermos perceber para onde é que tende, não é? Se tender para aquilo que foram os feitos de governação, aí o sentido é positivo, né, para a governação. Se for o contrário, é negativo. É isso que nós tínhamos que ver, se a população efetivamente beneficiou diretamente de tudo isto. Pronto, eu vou entrar aqui, por exemplo, para o primeiro ponto, que é o desenvolvimento econômico de infraestruturas, né? Em que o presidente mencionou a reabilitação das linhas férreas, Beira-Machipanda, aumentou a capacidade de transporte, melhorou a segurança, a construção de novas estradas para facilitar o acesso nas regiões rurais e urbanas, não é? Ok, tudo isto foi feito. Agora, o mais importante, o que é? A Estrada Nacional número 1, que é aquela que é o braço, ou a espinha dorsal, neste caso, para tudo isto que foi feito, para podermos evacuar, mesmo as linhas férreas, os caminhões têm que passar por aí. Não sei se façam perceber a deslocação da população, sul-norte, norte-sul, centro-centro. Pronto, isso tudo que nós temos que usar a estrada beneficia diretamente a população, e o escoamento daquilo que se produz. A Fátima esteve a falar, partimos para a monocultura, tudo bem, partimos para a monocultura, mas temos muita coisa na zona norte. A gente vai para Niassa, vamos ver farinha, feijão, inúmeras coisas estão estagnadas naquela zona, naquele ponto do país, que podiam se deslocar para os outros pontos e efetivamente levam muito tempo para que isso aconteça por causa do acesso e do coisa. Agora, também temos que salientar a questão da colaboração isso é um avanço que o próprio governo teve com as organizações internacionais para poder fortalecer a própria governação, a União Europeia e os projetos de infraestruturas estavam lá, estão claros, isso é de salutar. Depois o presidente entrou para aquela questão do combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Tudo bem, houve avanços, houve vitórias de alguma forma, etc. Agora, naquilo que diz respeito à vida humana, aqueles que tiveram que abandonar tudo e mais alguma coisa das suas terras, muitos morreram, até militares, muitos também perderam a vida. Devia de alguma forma haver uma palavra, um conforto para estas famílias e para essas coisas, não olharmos efetivamente para aquilo que foi o ganho. Também o presidente devia ter falado, que é o que questiona muita gente, que é a questão dos militares do Ruanda, não é? Ok, vieram, foi uma alternativa que ele teve no princípio, não é? Ok, nós para resolvermos este problema temos aqui uma disponibilidade dos ruandeses, tudo bem. Veio o primeiro contingente ruandês, tudo bem, não passou para o parlamento, podemos questionar, etc, etc, mas vamos fechar os olhos para o primeiro contingente. E o resto, quando veio depois, com que critérios?
como é que Moçambique vai pagar isso? Não é? Estivemos a ver agora, eu não sei se ele falou, mas porque foi muito longo o informe do Presidente da República, mas estivemos a ver agora, por exemplo, que o Ruanda tem um projeto similar àquele que despoletou as dívidas ocultas para a segurança costeira. E está nas mãos dos ruandeses. Moçambique não ia ganhar esses 20 milhões, esse valor que eu nem sei como é que se fala, o valor que coisa. Moçambique não ia ganhar muito se tivesse tido um projeto de segurança costeira, etc., para aquela zona de Cabo Delgado. Era Moçambique que recebia, era essa empresa que recebia, da Proíndico, se não me engano. Então, tinha que, de alguma forma, mostrar a tal empatia que eu digo pelas vítimas, se calhar criar um programa de apoio a essas vítimas, não é? Para podermos, de alguma forma, olhar para esta questão da governação de um lado positivo em relação a esta questão do terrorismo. Depois, ele focou-se também na questão da tabela salarial única e a reforma administrativa. Foi bom, a tabela salarial única é um projeto excelente e tudo. Agora, pecou na implementação, não é? Pecou na implementação, sofreu-se. Há pessoas que já tinham fixado o seu salário, não é? Viram o salário reduzido, não há comunicação, não se diz como é que se vai resolver, não vai, as pessoas têm que aceitar como elas são, e isto foi resultando de sucessivas greves, ameaças de greves, insatisfação, e isto tem repercussões mesmo na vida laboral. Não há nenhum trabalhador que vai ao serviço descontente. Então, tinha que haver aqui, nem que se fosse uma promessa de uma melhoria a longo prazo na questão do ajuste da tabela salarial. No entanto, temos que admitir que a questão da tabela salarial única é importante, foi bom, é um projeto bom. A questão foi a implementação. E mesmo assim deficiente como ela está, de alguma forma, mesmo com este problema em que as pessoas não viram seus salários, digamos, reduzidos, o 13º, que também está comprometido, mas vou falar nele, o 13º e a questão da reforma incide sobre o salário, já não incide sobre aquele salário base que se tinha, agora é sobre todo o salário no seu todo. Então é um ganho, a pessoa já tem uma reforma, digamos, de alguma almofada para isso. Então, eu, neste sentido, o Presidente devia apelar mais diálogo das instituições de Estado com aqueles que diretamente, esse é o meu entender, o meu posicionamento, quer dizer, estamos a falar daquilo que são os ganhos que a governação teve, mas também temos que falar como é que as coisas deviam ser. Se as coisas foram menos conseguidas, tem que haver diálogo, as pessoas têm que conversar, a informação tem que chegar às pessoas, não podemos estar aqui na especulação e no descontentamento, etc., porque nem sempre as coisas são conseguidas, ou bem conseguidas. São conseguidas e até se calhar menos conseguidas, mas se houver um diálogo, se calhar esta questão do descontentamento acaba por ser menor. Hoje ele falou do desarmamento e a Fátima falou muito bem nesta questão. É uma conquista muito grande, o processo como foi feito, apesar de que há um descontentamento em relação àquilo que são, digamos, vou usar o termo subsídio, né? Há um descontentamento generalizado, porque não é satisfatório. Mas vamos focar-nos naquilo que é mais importante, como o processo foi feito e nunca tinha sido feito e foi muito bem concebido. Então, dou uma nota positiva a esta questão da DDR. Depois, o que tem que acontecer é que o Presidente Nyusi devia também mostrar, de alguma forma, soluções para este descontentamento. Nós não podemos só dizer que para conseguir, fizemos, mas já descontentes. Como é que a gente vai fazer isto? Vermos a questão da aceleração das pensões, programas de reintegração e, se calhar, algum aumento naquilo que são as pensões. Não sei, mas devia, de alguma forma, dar um alento para poder, digamos, que o programa estivesse, digamos, completo, não é assim? Pois fala também do custo de vida e da desigualdade social. Aqui é que é o calcanhar daqueles. É que por mais que a gente tenha
é aquilo, por isso é que eu disse, pomos na balança aquilo que são os ganhos, as conquistas de governação e aquilo que são os problemas do povo. Se aquilo que são as conquistas de governação satisfazem ao povo, a gente vê o que pesa mais na balança, não é? E aqui, nesta questão da desigualdade social, é muito acentuada. Hoje, há pessoas que têm problemas, digamos, até do pão na mesa. Como é que a gente resolve isso? Não é? Não é? Tinha que aparecer aqui uma espécie de iniciativas de alívio para esta questão do custo de vida e desigualdade social. A gente ouve dizer que, na altura em que começou a governação do presidente Inhosse, falava-se muito do 300, quase tudo era 300. Hoje, com 100, tu não consegues comprar um. Então é um pouco complicado isto, ao longo desses 10 anos, quando temos isso e vemos que há um fosso em termos de desigualdade social, não é? E devia haver um compromisso, e tem que haver, naquilo que eu estou a trazer isto, tanto como já a trazer aquilo que vai ser o manifesto do próximo do candidato a presidente da República, em que tem que haver um compromisso muito grande de redução da desigualdade. Temos que olhar para aquilo que toca mais diretamente à população, que é a educação e a saúde. Não é? Não faz sentido que em agosto é que começam a ir o livro escolar para as escolas. Não faz sentido isso. Então nós temos que de alguma forma olhar para esses assuntos e dar a mão à palmatória como governo, que não conseguimos. Não tentamos enfeitar. O livro escolar é uma ferramenta para a questão do ensino e aprendizagem. Eu não sei como é que as crianças tiveram este período todo no ensino e aprendizagem sem livro. Para mim é complicado. E outra coisa, vai ser complicado, peço mais uns 5 minutos, se puder. 5 minutos são muitos. Sim. 1 minuto, 2 minutos. Então, para mim é complicado eu estar a falar assim como estou a falar, porque não vejo a necessidade de termos que estar todos os anos a mexer nos programas de ensino. Isto é que nos criam transtornos. Eu estudei com livros que seguiram para os meus irmãos e primos. Então não faz sentido que todos os anos sejam mexidos os conteúdos dos livros. Tinha que também falar dos programas de inclusão social. Isso é muito importante, não é? Bom, eu como tu me deste 5 minutos, se calhar eu vou rapidamente fugir aqui. E depois o Presidente da República trouxe uma linguagem otimista, mas que, de alguma forma, não espelha aquilo que é a realidade no terreno. O que interessa termos uma linguagem de otimismo, uma linguagem positiva, é muito bom, mas temos que olhar para aquilo, temos que equilibrar entre aquilo que é o otimismo e aquilo que é o realismo. É muito importante que haja essa questão. E acima de tudo, este governo foi assolado por uma questão que é muito negativa, que é a falta de transparência, o índice elevado de corrupção, não é? Então isso tudo acaba por ferir, de alguma forma, manchar uma governação. E depois, para aquilo que seria o topo, a cereja no topo do bolo, se tivéssemos conseguido, é a questão do estancamento dos raptos, a segurança pública. É muito importante isto. Hoje temos muitos empresários nacionais a ir embora, outros não querem vir para Moçambique para investir por causa da questão dos raptos. Então, e o Presidente falou sobre esta questão que não conseguiu, mas temos que de alguma forma mostrar que há uma luz no fundo do túnel para esta questão dos raptos. É uma questão primeira para o Ministério do Interior. Nem temos que acima de tudo, o Presidente da República faça isto tudo que coisa, em relação a essas ações concretas que ele trouxe e de alguma forma muito bem postas, muito bem espelhadas. Nós temos que também planear ações futuras em relação a estes pontos todos menos conseguidos ou até bem conseguidos, para haver uma continuidade, digamos, que tenha um impacto social, porque não podemos fazer coisas que não tenham impacto social. E agora, acima de tudo, temos que olhar para esta questão da saúde e educação
com muito cuidado. E esta questão do Fundo Soberano tem que incidir primeiro para estas questões. Não digo porque o Presidente da República pode falar de criação de hospitais, tudo bem, mas não temos medicamentos lá nos hospitais, não temos médicos, não temos enfermeiros. Pode falar dos tribunais. Os tribunais são sustentáveis nos distritos. Será que são sustentáveis? Diminuiu a distância da população? Sim, diminuiu. Mas não diminuiu para 500 metros. Era de 100 km para 20, 30 km. Será que essa pessoa consegue ir 3, 4 vezes para esse local? É sustentável ter um tribunal no distrito? Quantos julgamentos tem este tribunal no distrito para poder criar uma sustentabilidade a este tribunal? Então são essas questões todas que nós podemos... Não estou a dizer que não foi bom ter o tribunal lá, mas temos que criar condições para que este tribunal se torne sustentável, para que não se torne um peso no orçamento do Estado ou no cofre dos tribunais. É isso que eu estou a tentar dizer. Então, nós quando fazemos alguma coisa não podemos começar pela morte, não é? Temos que começar como a vida começa. Não é? Obrigado, ilustre Camilo da Silva. Passo agora para a doutora Fátima. Doutora, no informe, o presidente disse que sai com a sessão de dever cumprido. Como cumpriu o seu dever, se parece que o país piorou durante os seus mandatos? Sim, bom, eu acho que isso é uma questão muito pessoal dele, não é? Ele avalia em função do que ele disse que ele ia governar a maneira dele. Embora ele tenha dito que o povo era o seu patrão. Mas ao longo destes 10 anos ficou claro que ele tinha outros patrões que não são necessariamente o povo. É uma questão de consciência, sabe? Quando nós falamos de governação, nós não temos ainda no nosso país e não tivemos ainda essa graça de ter uma governação moralmente estável, uma governação de pessoas de princípios e de valores. Mesmo estando deste lado, se eu estivesse na posição dele, eu não sairia nem teria a coragem de dizer que eu saio com a sensação de dever cumprido. Primeiro porque é preciso lembrar que o país começou a mergulhar numa greve, numa crise econômica e que levou à derrocada também da condição socioeconômica direta dos nossos bolsos depois do desvelamento das dívidas ocultas. E o Presidente da República negou que conhecia ou que sabia do assunto das dívidas ocultas. Não significa que ele seja o autor das dívidas ou o cabeça das dívidas, mas ele sabia. E qual era a dificuldade dele reconhecer que sabia? Qual é esse orgulho que ele tem hoje? Mentiu para uma nação de forma desavergonhada e tem orgulho de sair, tem missão cumprida. Uma pessoa que mentiu e passou 5 anos a reiterar essa mentira. Então há um problema de moralidade aqui muito sério. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da insurgência. A insurgência em Cabo Delgado é uma questão nova. Iniciou em 2017. Um pouco depois de termos entrado para a fase mais crítica, em que era preciso provar que, de facto, os projetos que levaram ao endividamento público tinham uma razão de ser. E os ataques de Cabo Delgado, explodiram. Até hoje, não temos ideia de quem são aqueles indivíduos, o que aqueles indivíduos querem. Tivemos que ir pedir apoio a uma ilha, de um país que é uma ilha, de milhares de ilhas que este país tem. É este país que está a vir e garantir a nossa segurança. E o presidente, que é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, diz que sai com missão cumprida. Um presidente que não consegue garantir que os militares, comandante em chefe, não consegue garantir que os militares têm capacetes. Estou a falar de militares moçambicanos no terreno, que não têm coletes salva-vida, que não têm armas suficientes, que não tem botas. Esse presidente sai de cabeça erguida. Temos problemas sérios. Problemas muito sérios de moralidade. Portanto, tudo isto que nós estamos a falar, tudo que reclamamos, em toda a nossa, ligado à nossa governação, é um problema de moralidade. O nosso atraso, o nosso subdesenvolvimento é um problema de moralidade governativa. E é qualidade. Ele sai de cabeça erguida porque ele nem sabia para onde é que estava nos a conduzir. Ele nem sabia o que estava a fazer, em boa verdade. Tudo foi muito a improviso. Improvisar aqui, improvisar ali. Acertava uma vez aqui, uma vez ali. E pronto, sai de cabeça erguida. Claro, quando você não tinha nada
não tinha um plano, não tinha um projeto. Se você foi fazendo um monte de coisas dispersas, foi sendo aplaudido, vai sair de cabeça erguida, mas não há motivo para sair de cabeça erguida, enquanto o Cabo Delgado continua essa incerteza. E para piorar, o presidente que sabe que as nossas forças de defesa e segurança, portanto, seja a polícia, mas pior, as Forças Armadas, não têm condições nenhumas nem para fazerem um trabalho integrado. Onde é que está a Força Aérea? A Força Aérea está a intervir naquela situação. A própria Marinha está a intervir, quando falamos de situações nas ilhas, está a intervir. Como é que se faz esta coordenação? Portanto, eu acho que é vergonhoso ouvir isto o presidente a dizer, num contexto em que os professores, até chegamos a ter ameaças de greve de juízes que constitucionalmente não têm direito à greve. Estão a ameaçar greve como uma forma de pressionar para que se tome um posicionamento relativamente à questão da garantia das condições de trabalho dos juízes, que é o elemento central para garantir aquilo que se chama separação e independência, portanto, do judiciário. Portanto, o judiciário não vai ser independente enquanto não tiver condições para trabalhar. Enquanto depender ser o governo, enquanto for o governo quem define quanto do orçamento tem que ser alocado para os juízes. Portanto, ele que define como é que os juízes vão funcionar. Qual é essa independência que se quer garantir? Qual é esse orgulho que nós temos? Qual é o orgulho que o presidente tem? Se, mesmo ele dizendo que construiu escolas, quantas crianças continuam sentadas no chão? E eu me recordo que houve um programa massivo de um projeto de construção de escolas, de carteiras. Foi inclusive adjudicado o processo de construção de carteiras a uma fábrica, a uma empresa que se provou estar associada à filha do presidente. Onde é que estão essas carteiras? Por que nós não tiramos as crianças do chão? Falou ali que nós temos um nível de inclusão de crianças com 6 anos na escola, mas nós temos 1 milhão de crianças fora da escola, em idade escolar, fora da escola neste país. Qual é a razão para ter orgulho? Moçambique precisa contratar anualmente 20 mil professores para assegurar que todas as crianças entram na escola. Este ano que estamos a falar, o governo vai contratar menos de 5 mil professores. Em média, o governo contrata entre 3 mil a 5 mil. Quantos médicos e enfermeiros nós estamos a contratar? E cada vez mais estamos a contratar menos professores, menos enfermeiros, menos... Portanto, o Estado está menos capacitado para prover serviços de qualidade e serviços sem os quais o Estado não existe. E ele está orgulhoso. Está orgulhoso de quê? Certamente ele deve ter feito, está orgulhoso por ter ido lá para as Nações Unidas, integrar o Conselho de Segurança. Qual é a utilidade disso? No fim do dia, qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade disso? É dizer que nós estamos expostos. Sim, estamos expostos, mas os nossos próprios problemas aqui, tivemos que ir ao Ruanda, ir buscar do Ruanda e ainda ir mobilizar recursos para o Ruanda quando as nossas Forças Armadas não têm condições. Não faz absolutamente nenhum sentido. Um outro aspecto que eu acho que o presidente deveria se envergonhar também é a questão, hoje mesmo, está a sair uma notícia que fala de corrupção nas Forças Armadas. Ele está orgulhoso de que, se ele disse que o combate à corrupção seria também o centro da sua atuação. O INSS, na semana passada, ouvimos corrupção no INSS. Ou estão a falar das Forças Armadas, em todas as instituições a corrupção ficou institucionalizada. E é um elemento que eu julgo que é muito interessante nós refletirmos sobre ele, sobre esta coisa de corrupção. Enquanto o Estado diz que combate a corrupção, depois não cria condições de trabalho, na polícia se institucionalizou uma forma de corrupção. Um roubo institucional. Polícia de trânsito, quando sai, até fim de semana, há polícias de trânsito que nem fazem parte da escala do dia. Saem das suas casas fardados, vão ficar numa esquina, fazem dinheiro e vão embora. Ante o silêncio das autoridades. Hoje nós vemos isso acontecer nas escolas. As escolas hoje, o presidente falou que não se paga matrícula no ensino primário, né? Da 1ª à 9ª classe. Não se paga formalmente, mas na realidade as famílias estão a pagar, porque todos os anos são cobrados taxas supostamente para pagar o guarda, para garantir água, energia e não sei o quê. E agora estamos a acompanhar, inclusive, que as escolas estão a cobrar semiticagem às crianças para poderem fazer teste na escola. Este presidente está orgulhoso mesmo, tem razão de orgulho mesmo. Se ele disse que a educação seria o setor central, ia valorizar o professor é aquele que está marginalizado, ia colocar condições para todas as crianças estudarem, as crianças não têm nem condições para fazer uma prova.
Não há razões, desculpa, não há razões nem para ele ter orgulho e nem para nós, enquanto moçambicanos, de termos orgulho do país que nós temos. Nós estamos muito longe daquilo que nós poderíamos ter. Com os recursos que nós temos, se nós estivéssemos realmente comprometidos, nós iríamos ter razões para nos orgulhar, porque iríamos empenhar todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência nesse sentido. A Estrada Nacional número 1 falou-se ali durante a intervenção do presidente, que nós só temos, acho que 17% das estradas pavimentadas em condições. 17%! Tem orgulho de 17%. Falou ali da Estrada Nacional número 1 em Coluane, não sei, desde que eu me conheço por pessoa. Acho que todos nós vivemos aqui na Zona Sul e viajamos com alguma regularidade para Bilene. Sabemos como é que está a Estrada Nacional número 1. Nesse troço que o presidente disse, acho que nestes últimos 10 anos aquela área foi reabilitada ou mexida umas 3, 4 vezes. Qual é esse orgulho? Qual é esse orgulho? Não há razões para ter orgulho. É verdade que ele não vai ter coragem de dizer uma coisa, mas deveria dizer, eu gostaria de ter feito muito mais para aquilo que é minha ambição enquanto cidadão, porque ele é cidadão acima de tudo, não se pode esquecer. Agora ele vai sair, já não é presidente, ele vai ficar igual a nós. É verdade que com um estatuto especial, porque ele foi dirigente, mas ele fica igual a nós. As condições de saúde, de não sei o quê, de alguma forma o afetam. É verdade que ele vai ter condições, vai ter orçamento para ir a Nelspruit ou para a África do Sul ou para onde ele quer que seja, até se calhar para o Ruanda para ir ter tratamentos de saúde, mas em termos reais, ele é um cidadão comum. A partir do momento em que ele vai entregar as pastas, ele vai virar um cidadão comum. E o que ele deixou? Ele falou muito de legado. Qual é esse legado? Qual é esse legado? Não há razões para se orgulhar. Infelizmente não há. Não há razões para ninguém neste país, neste momento, sair e dizer eu orgulhosamente sou moçambicano. Não, não há. Nós não fizemos o suficiente para termos o orgulho de sermos moçambicanos. O orgulho de termos um país tão rico, tão diverso, tão abençoado como o nosso. Todos nós temos, mas as condições em que vivemos é de uma vergonha muito grande. O presidente teve coragem de ir fazer a entrega de umas casas de... Esta sala onde nós estamos é grande. Para a casa que ele foi entregar e diz que é projeto habitacional isso aí, que custa 2 milhões de meticais. Há coisas que nós temos que ter vergonha, mas bom, só tem vergonha quem realmente tem consciência. E ao longo destes 10 anos eu tive a oportunidade de analisar o comportamento e tudo do senhor presidente. E se há uma coisa que me saltou à vista de forma muito clara, é que não me parece ser uma pessoa que tenha consciência, que saiba efetivamente o que está a fazer e que soubesse efetivamente quem é que ele era naquela posição em que estava. É comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, sabe? Ele é presidente da República e diz alto magistrado da nação. Isto não é coisa pequena. Isto não é coisa pequena. Não há razões, infelizmente, para ter orgulho. Eu queria mencionar, permita-me, roubando um pouquinho mais do tempo. O presidente, é 1 minuto, por favor. Sim, o presidente falou, eu achei muito interessante a honestidade dele. Eu isto tenho que saudar e aplaudir, porque ele foi honesto. Ele disse, relativamente aos raptos, fracassamos. Não fizemos nada. Se não fizeram mesmo, incompetência total e completa, porque tem solução à questão dos dos raptos. E qual seria podemos, a solução? sim, podemos discutir, mas permita-me só Sim. explicar esta questão. O presidente foi honesto e eu gostei, quero saudar por esta honestidade, porque acho que é isto que era preciso. Ele, ao longo do seu discurso, também reconheceu, sim, nós fizemos isto, mas podíamos ter feito mais. E não fizemos mais porque fomos incompetentes, por um lado, não usamos bem o capital que nós tínhamos, também porque tivemos dificuldades, é preciso reconhecer. Houve dificuldades, a Covid, os ciclones, etc, etc, não favoreceram, mas mais do que isso foi mesmo incompetência que se generalizou nesta governação. Mas uma coisa me salta à vista e me intriga, eu acho que nós temos que discutir isso enquanto nação. Porque enquanto o presidente reconhece que fracassaram, as razões que ele traz para o fracasso não me parecem plausíveis. Dizer que é porque é um crime organizado, complexo, sim, é um crime organizado, complexo, isso é verdade. Mas virem-me dizer que nós não temos condições, não temos capacidade, temos que investir em tecnologia, eu pergunto, os cerca de 150 milhões de dólares que foram investidos em 2016 no consulado dele, portanto, este mandato,
145 milhões de dólares foram investidos para colocar câmeras na província e cidade de Maputo. É verdade que colocaram só 200 de 450 que tinham sido previstas. Aquelas câmeras, e olha para a forma como essa cidade está composta. Maputo não tem muitas saídas. Aqui não é criminoso que vai fugir aqui sem ser apanhado, porque você não tem leis aqui que te garantem você sair sem ser apanhado. É incompetência, é falta de vontade. Ele referiu isso, que é por causa de tecnologia e não sei o quê. Um outro elemento que julguei muito, e eu acho que não é plausível, porque temos aquelas coisas que só não estão a funcionar porque eles não querem ou estão a funcionar para outros fins. Em todos os lugares que nós assistimos ataques, assaltos, inclusive raptos, todo o radar tem esse sistema. Se você amanhã quiserem te apanhar porque você é uma pessoa não grata do sistema, onde quer que você esteja, lá no palheiro, lá vão te encontrar. Você agulha lá no palheiro, vão te encontrar. E não conseguem, com os sistemas que temos, encontrar os raptores. Alguma coisa não está bem. O presidente mencionou que, porque as pessoas que são raptadas depois não colaboram. Não colaboram por quê? E ele até fez uma equiparação com as pessoas que são raptadas em Cabo Delgado. As pessoas quando são raptadas em Cabo Delgado, depois vêm, explicam às autoridades o que aconteceu. Qual é a diferença entre estes dois? É que quem está envolvido nos raptos é um ator diferente de quem está envolvido eventualmente em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado todos sabemos são insurgentes, já esta clareza. Aqui, quando nos dizem que a PIC está envolvida e o presidente não fala nada sobre a PIC. As pessoas não confiam, não sei, mesmo tendo a lei de proteção de testemunhas, ainda assim aquelas pessoas não colaboram, é porque as pessoas para as quais elas devem dar informação não são credíveis o suficiente, elas não se sentem seguras e isto tem que ser resolvido. Portanto, a forma primeira de resolver a questão dos tráficos é preciso reformar o CERNIC, que é o órgão de investigação. É preciso tirar aqueles todos ali, reestruturar aquela casa ali, porque está infestado de criminosos. Isso está mais do que dito e o presidente não fala sobre isso. Portanto, as pessoas não vão confiar em instituições que estão tomadas por pessoas sem credibilidade nenhuma. Você vai dar informação, e as pessoas sabem. Se as pessoas não colaboram contigo é porque sabem que eu amanhã hei de ser morto, porque aquele que veio me ouvir aqui há de dizer ao amigo dele bandido que partilha dinheiro com ele, que eu disse que foi ele. Portanto, temos que criar um sistema e um compromisso real. Temos que compreender que é um problema e temos que resolver, porque hoje está a atacar uma franja da sociedade. Há de chegar uma altura quando não de ir embora todos esses, porque tem para onde ir, e nós que não temos para onde ir, quando não de começar a atacar a cada um de nós, é aí que nós vamos acordar. Não pode. Temos que resolver agora, enquanto ainda é possível, para evitar que chegue a um ponto em que qualquer cidadão é vítima de ataque dos raptores. Obrigado, doutora Fátima. Passo agora para o doutor Camilo. Ilustre comentário em torno dos pontos levantados também, indo para a nossa questão. No seu informe, o presidente disse que sai com a sessão de dever cumprido. Como cumpriu o seu dever, se parece que o país piorou durante os seus mandatos? Bom, se nós formos olhar para aquilo que foi o informe do Presidente da República, vamos perceber que são pedaços de relatórios que ele foi recebendo dos seus, digamos, assessores ou dos vários setores. De vários setores, dos seus dirigentes, não é? O Presidente da República se calhar peca efetivamente por ser a figura número 1, não é, de uma equipe, e que a equipe faz o seu relatório, entrega ao Presidente da República, e muitas das vezes, quando há esse tipo de inauguração, acaba por digamos, levarem o Presidente para inaugurarem certas coisinhas e, efetivamente, não trazerem o fundo da questão daquilo que são os problemas maiores. Um dos maiores problemas desta governação do presidente Nilson, eu disse, foi a questão de corrupção. E, acima de tudo, se nós formos a ver, o presidente da República falou de infraestruturas construídas. Construíram muitas infraestruturas, mas em que moldes? Que qualidade é que tem? Que garantia é que essas obras, há obras que foram construídas no primeiro mandato do presidente Nilson, que hoje não existem. O presidente foi inaugurar.
estava tudo bonito, né? Mas não tem garantia. Não há uma supervisão como deve ser. Se calhar os valores, digamos, os valores que foram investidos nas infraestruturas não foram aqueles declarados a quando da adjudicação, etc., para a execução das próprias obras. E não, então não temos qualidade nas obras, e hoje o presidente nos leva aqueles relatórios todos bonitos, em tanto como obras feitas, concluídas e bem concebidas. E outra coisa que falha em todos, e acredito que é em todos mesmo, que é a questão da manutenção. Em todos os orçamentos ou projetos não tem a componente de manutenção. O que acontece é que as infraestruturas todas acabam por ir à degradação em função do tempo, e acabamos por, passado algum tempo, quando quer-se fazer uma manutenção, é uma obra que tem que se começar do zero. Então, para mim, são esses aspectos que estou a trazer aqui, coisinhas pequenas, mas que se calhar na governação do presidente Nunes pecaram. É que ele tem um relatório de muitas obras feitas, mas não tem um relatório do estado atual das obras. E ele acaba por estar ali orgulhoso daquilo que foi feito no seu mandato, sem, no entanto, ter o relatório daquilo do estado em que neste momento se encontra. E nós que efetivamente temos esse relatório, olhamos para o presidente Nunes orgulhar-se daquilo que foi feito, foi construído. A Fátima esteve aqui a falar do megaprojeto, que é a questão do Sustenta, que hoje, envolvidos 10 anos, já devia ter pelo menos resultados aparentes, quando, por exemplo, abriu-se mão da castanha de caju em prol da macadâmia. Hoje, 6 a 8 anos, já devíamos estar a exportar a macadâmia, por exemplo, não é? Porque é o tempo de consolidação da planta da macadâmia. Então, para dizer que se você abre mão de uma cultura que desenvolveu esse país, até tínhamos indústrias de caju, para um novo projeto, não é? Que se calhar até nem temos conhecimento de como é que isso é feito. Podemos ir importar conhecimento e maquinaria, etc. E hoje eu pergunto, já estamos a exportar macadâmia? Não. Nós éramos um país em que todo aquele que exportava os cereais tinha que fazer uma campanha com os produtores nacionais de pequena escala, né? Ir comprando pequena escala para construir uma grande escala. Todos esses agricultores hoje, se calhar, por causa deste projeto Sustenta, deixaram de ter aquele seu compromisso que tinham no passado para abraçar um novo projeto, que de alguma forma não trouxe sustentabilidade. Como é que um país vai crescer assim? 2, as políticas de importação e exportação. Não é possível tu fazeres agricultura num país em que tens que importar tudo, sementes, insumos, etc, etc. E ter digamos, um preço competitivo com a África do Sul, não é? Então, quais são as políticas de entrada de produtos sul-africanos em Moçambique para que pudessem proteger a produção nacional? Não é possível. Tu não tens competitividade, tu não vais ter redução de preços. O produto nacional vai ser igual ou superior ao produto da África do Sul. Nunca vai ser menor para estar ao bolso, a coisa do bolso do nacional. Porque a produção nacional tinha por obrigação ser mais barata, né? E não consegue ser mais barata. Não está ao alcance do bolso do nacional. Então as políticas de Estado, do governo, não foram boas, foram políticas que não foram boas, foram para tornar ainda mais sufocante a vida do pacato cidadão. Então, são essas coisas pequenas que eu digo que temos que pôr na balança face àquilo que são as conquistas
desta governação e aquilo que tem impacto na vida social do pacato cidadão, o que é que pesa mais? O que é que o povo está a gritar? Não é? O povo está a gritar por quê? Pelos raptos, sim, está a gritar pelos raptos, mas ao mesmo tempo está a gritar pelo açúcar, pelo óleo, pelo sabão e pelo arroz, pelo pão na mesa, pela escola. O que é que nós temos de educação hoje? Temos professores que estão sem salário há 2, 3 anos. Há professores que não estão a receber segundas turmas 2, 3 anos. Há professores que não têm salários há quanto tempo? Enfermeiros, técnicos de saúde, médicos. O que é que nós queremos quando vamos ao hospital com uma receita, a farmácia do hospital com uma receita e não conseguimos? Temos que partir para a farmácia privada ao preço que é. Tivemos agora um surto de conjuntivite. Não tinha medicamento, como chama, a pomada de conjuntivite na farmácia do hospital. Todo mundo tinha que ir à farmácia pública e por acaso havia uma pomada barata que custava 50 meticais, que acabou em 1 dia ou 2 dias e só tinha ficado aquela que custava 500 meticais. Quem é que ia comprar uma bisnaga deste tamanho de 500 meticais para uma família inteira que está com conjuntivite? Quantos 500 meticais tinha que comprar para casa? Qual é o salário mínimo? Então, são essas coisas que nós não pensamos quando aparece um dirigente a aumentar a tarifa de reconhecimento de documentos para mais de não sei quantos %, sem constatar aquilo que é a realidade do povo moçambicano. Eu que tenho 2, 3 filhos que ganham 8.000 meticais, para reconhecer um documento para ir matricular o meu filho na escola, tem que ser no mínimo 3.000 ou 4.500 meticais. O que é que para pagar propina? O que é que sobra? Que pensamento tem este governante? Que empatia que este governante tem com o povo? Não sei se está a perceber. Então são essas coisas que acabam por surpreender, seja o ministro, seja o presidente da República, por causa de erros de governação de baixo. Como se diz aquilo? As jugeias são o maior ninho de corrupção deste país, seja para os concursos públicos ou até para pagamentos. Tu queres receber uma fatura tua, tens que subornar, porque de outra forma a tua fatura sempre vai passando para trás. O que é isto? Tivemos agora um problema no município da cidade de Maputo, em que cada direção tinha sua OGEA. Qual é a essência disto? Então, são essas coisas todas em que o Presidente da República, por isso é que eu digo, posso estar errado, mas de alguma forma ele é apanhado em contramão, está orgulhoso da governação, mas não sabe a missa à metade. É assim que eu penso, porque uma pessoa estar a encher a boca e dizer que tem orgulho de tudo aquilo que nós sabemos do que se passa aqui, é porque não sabe a missa à metade. Aqueles relatórios são um enfeite. E eu, quando olho para como foi feito o discurso ou o informe do Presidente da República, vê-se que foi feito face a relatórios. Por isso é que eu disse, foi feito face a relatórios. E a pessoa que fez o informe, calhar também tem a noção que nós temos, mas esteve a fazer o relatório para o Presidente da República em função daqueles relatórios que esteve ali. E o Presidente da República mostrou, por isso é que eu anotei aqueles tudo em termos de áreas e tudo das conquistas. Sim, houve conquistas, mas o povo continua a chorar. Não há transporte. Você vai para a rua, as paragens são aquelas enchentes que a gente sabe. Não há transporte. As pessoas têm problemas sérios de mobilidade aqui. Estou falando de Maputo, mas acredito que seja em todo o país. Sérios de mobilidade. São coisas básicas, transporte público. Nós não devemos de ter tráfego. Esta hora saímos daqui, vivemos fora da cidade, para chegar a casa a esta hora. Só daqui a 1h30, 2. Então são essas coisinhas que, de alguma forma, nós temos que dar a mão ao palmatório. Mostrarmos as conquistas, sim, mas também mostrarmos aquilo que não conseguimos fazer, que tem um impacto direto com o povo. Como é que a gente tenta... Vai projetar, como é que a gente vai tentar fazer da próxima. É isto que se calhar faltou neste informe do Presidente da República, em que foi muito bem estruturado.
pelo informe e mostrar aquilo. Ele até de alguma forma tentou, de uma forma fora daquilo que era o informe, tentar justificar e falar assim de uma forma mais informal, digamos, mas não conseguiu, o discurso não conseguiu atingir, não sei se faz-me perceber, não foi um discurso emocional, porque eu acho que o informe, nessas circunstâncias, devia ter um impacto emocional para poder comover aqueles que de forma direta sofrem os aspectos de má governação. E esses pontos têm que ser tocados. As pessoas têm que ver, Presidente, e acima de tudo, um pedido de desculpas. Eu acho que não, pelo pedir desculpas pelos aspectos não conseguidos, não é? Eu tinha toda a vontade e tudo mais, mas a minha governação também teve problemas e vocês têm que perceber a questão dos desastres naturais sucessivos, a questão do Covid, apesar de não só ser o nosso país que só pode dizer, mas essa questão de cheias, de não sei o quê, tem outros países, sim, tem, mas o nosso país não é igual, a natureza não é igual, nós temos dificuldades, temos problemas sérios no nosso Orçamento Geral do Estado, temos, mas tudo isso tem que ser falado de uma forma em que as pessoas percebam por que não se fez isso e se fez aquilo. Mas nós temos que perceber também que a Fátima esteve a falar das carteiras. Sim, as carteiras são terrivelmente um problema crônico. Eu toco nesse aspecto de hospital e escola porque é uma situação desastrosa. Hoje em dia, tu vais à escola, as crianças têm que levar moedas para a escola porque têm que pagar as casas circunvizinhas para usar a casa de banho. Tu vais ao hospital. O hospital não tem refeições para confeccionar para os doentes. Não tem água. Luz. Acho que até a eletricidade de Moçambique tem pena de cortar luz no hospital. Então, para mim, isso são assuntos. O Ministro da Saúde prometeu. Eu sou um caso, até acho que falei no teu programa, eu sou um caso. O Ministro da Saúde prometeu TAC em todos os hospitais provinciais. Não tem nenhum hospital, senão aqui em Maputo. Que avaria. Eu fui a um check-up, contei, foi no teu programa, fui fazer check-up. Foi ano passado o meu check-up. O meu TAC estava marcado para abril deste ano. Eu fiz o meu check-up em março. Se eu tiver um problema sério para um TAC, como é que eu vou sobreviver um ano para fazer um TAC? Eu tive que recorrer a um hospital privado. Não ia esperar um ano. Então, é um pouquinho disto. E ele não veio a dar satisfação sobre isto. Eu não estou dizendo que tinha que pôr. Ok, não conseguiu. Vem dizer que não conseguiu. Há muita irresponsabilidade. Há muita responsabilidade no governo do presidente Inhosso. E depois fazem relatórios bonitos para o presidente ir ler no informe. E é que a gente vê, quando estamos a ver nas redes sociais ou nas plataformas de redes sociais, o informe do presidente, leia os comentários, não são abonatórios. Por quê? Por causa disto. É que não temos aqueles que representam instituições, os ministérios que o presidente Inhosso foram irresponsáveis e meteram o presidente Inhosso no mato. Obrigado, ilustre Camilo da Silva, doutora Fátima Mbira, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página de Facebook. Nosso muito obrigado. Vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores relativamente ao último informe dos 10 anos de governação de Filipe Inhosso. Podemos abrir as nossas linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores em torno do nosso tema em diálogo, mas ainda com o Dr. Camilo. Doutor, temos que gerir o nosso tempo, ficamos com pouco tempo, aproximadamente 40 minutos. Vamos avaliar algumas propostas durante o seu mandato. Vamos falar da TSU. Por que a TSU deu errado? Em 2 minutos para passarmos para a doutora Fátima. A tabela salarial única foi implementada, digamos, eu ia dizer, ao vivo e a cores.
E isso foi o maior erro. Devia ter sido ensaiada primeiro para depois ser implementada. Não é? Ela foi implementada com a segurança. Por isso é que eu estou a dizer, os relatórios que dão, quando o presidente Nunes aparece a dizer que, olha, a partir do dia tanto, mês tanto, vamos implementar a tabela salarial, garantiram que aquela tabela era a mais eficiente. A ideia é muito boa, em que unificava, não é? E fazia um equilíbrio naquilo que estava, não é cada instituição aplicar a sua tabela salarial. Agora, como é que tu ias fazer isso enquanto que há instituições como hospitais, como magistratura, hospitais não, digo médicos, técnicos de saúde, magistratura, professores, que funcionavam com subsídios, né? Disto mais aquilo, em função de outras instituições que não têm esse tipo de coisas. Como é que tu ias fazer este equilíbrio? Não é? Por quê? Porque é aquilo que eu sempre expliquei. Por exemplo, o salário de uma pessoa era 10 mil meticais, mas faça aquilo que era a sua função, a inerência das suas funções. Ele tinha os subsídios. O salário disparava de 10 para 30, 40, 50, 60 mil meticais. Ou 100 meticais, em função dos subsídios. Não é? Por isso é que eu disse que hoje tu, por exemplo, o 13º não recebias em função de tudo do salário e subsídios, que eram 60 ou 100 mil meticais. Não, recebias em função do teu salário base, que eram os 10 mil meticais. Hoje, não, o teu 13º em função daquele que é o acumulado dos subsídios. O que é que aconteceu? Os mais iluminados que trabalharam nessa tabela salarial única, para poder harmonizar os salários, andaram a cortar os subsídios, fazer propostas de cortes de subsídios, etc., e a diminuir a tabela salarial, sem nunca reunir-se com a classe trabalhadora. Aquilo só veio e surpreendeu tudo e todos, tanto mais que a expectativa. Quando a tabela salarial nunca foi anunciada, a expectativa de todo funcionário público, não é? Era, no mínimo, de que o salário ia ser muito superior àquilo que recebiam. E o tiro saiu pela culatra, foi para a frustração e o desespero de todos aqueles que até já tinham equacionado fazer empréstimos para melhoria de vida, etc, etc. Por isso, do primeiro salário, o salário foi aquilo que foi. Para segurar o seu fio de pensamento, temos primeiro telespectador em linha, está assim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa de hoje? Boa tarde. Sim, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Está a falar com Gilberto. Sim, Luís, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Olha, eu consigo perceber exatamente o que está a ser dito aí com os comentadores, mas eu gostaria que fôssemos transparentes até na forma de comentar, porque o outro comentador aí ao lado, ele está a usar muito a política para tentar se expressar em relação ao informe do presidente, mas no meu entender eu acho que o presidente, isso não foi nenhuma governação. Aconteceram tantas coisas aqui no nosso país que nem dá para se explicar. Então, agradecer aqui aos comentadores que sejam um pouco transparentes. Vamos deixar a política e tentar se expressar como deve ser. Para nós que estamos aqui em casa, podemos perceber agora. Cada um tentar justificar-se olhando na posição em que está. Isto não é tão agradável para nós, porque ficamos um pouco chateados olhando nas pessoas que estão sentadas aí, a tentarem se expressar como se o nosso presidente governasse bem o país, mas o país está de mal a pior. Nada se governou aqui, foram raptos para lá, dívidas ocultas, tudo de qualquer maneira no nosso país. Então, todos nós estamos lesados na governação do presidente Nunes. Então, os comentadores deviam nos informar como deve ser, não é usar uma política para nós tentarmos nos fazer perceber como se o nosso presidente fosse melhor. É um dos piores presidentes que nós já temos aqui no nosso país. Então, agradecer a que fossem um pouco transparentes. Pior o seu lado esquerdo, tenta se expressar como deve ser, não tenta se engasgar, porque nós estamos a perceber como deve ser. Então, seja um pouco transparente. É só apenas... E Luís, antes de desligar, no seu informe, o presidente disse que sai com sensação de dever cumprido. Ele diz que sai com uma missão cumprida. Como é que olha para isso? Em 30 segundos. Não percebi a questão. O presidente Nunes diz que sai
da presidência como uma missão cumprida. Como é que olha para isso? Praticamente não há nenhuma missão cumprida. É uma decepção para o povo moçambicano. Nós não estamos satisfeitos com nenhuma missão que ele fez aqui. Praticamente ninguém está satisfeito com a governação dele. Agora, vir nos dizer que sai com uma mensagem cumprida, ele já fez o que tinha que fazer, os moçambicanos não concordam com isso. Por isso, fico um pouco chateado vendo esse senhor, o seu lado esquerdo, a tentar se expressar e nos fazer entender como se o presidente Nhosi governasse bem o país. Mas foi um dos piores presidentes que nós já temos aqui no nosso país. Obrigado, Luís. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com o Dr. Camilo. E Luís, só para encerrar, só para terminar com o seu fio de pensamento, para passarmos para a doutora Fátima Mimbir, em 30 segundos. Bom, é aquilo que eu estava a dizer, a tabela salarial pecou pelo ensaio, pelo coisa e efetivamente acabou por lesar toda, se não grande parte daqueles que são funcionários públicos de Estado, né, que têm incidência direta nesta questão da tabela salarial única. Agora, não sei como é que se vai sair deste imbróglio, mas acredito que um bom diálogo com as classes trabalhadoras pode ser um caminho para que haja alguma concertação face a esse descontentamento generalizado face à aplicação da tabela salarial única. Obrigado, Dr. Camilo da Silva. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião em torno do último informe que nós ouvimos hoje do presidente Filipe Jacinto Nhosi. Passo agora para a doutora Fátima Mimbir. Mas antes de passar, temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Sim, alô? Sim, Luís, peço para diminuir o volume do seu aparelho, por favor. Sim, estou a falar com o Valdemiro Narcisandela, do bairro Singapela, São da Mata. Sim, Luís, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Perdemos o nosso telespectador. Passo agora para a doutora Fátima. Doutora, um dos grandes desafios desses 10 anos é o terrorismo. Onde, enquanto Estado, falhamos? Nós falhamos desde o início. Esta nossa forma de ser e de estar, de negar tudo. E começamos exatamente aí. Quando houve a primeira incursão, o governo não quis aceitar que se tratava efetivamente de um ataque terrorista e passamos, acho que uns 2, 3 anos nessa negação. O governo a dizer que não era nada, que aquilo era criminalidade comum, mas as características da atuação dos insurgentes era reveladora de que não se tratava de criminalidade comum. Portanto, perdemos muito tempo a tentar tapar os olhos das pessoas, a negar uma realidade que estava à nossa frente, no lugar de aceitar que era um fenômeno que nós não o compreendíamos e empenhar todo o nosso esforço para esclarecer, para compreender e esclarecer. E como consequência perdemos muitos compatriotas em Cabo Delgado, militares, civis, e continuamos até hoje nesta incerteza. E mesmo apesar do presidente estar recorrentemente a dizer que a presença do Ruanda está digamos, a retrair os insurgentes, a realidade no terreno é diversa dessa da que o presidente menciona e eu estou a acompanhar muito de perto desde dezembro do ano passado o avolumar, digamos assim, dos ataques e tudo também me sugere que em algum momento Cabo Delgado tornou-se um negócio para o próprio Ruanda, a quem interessa de tempos em tempos criar uma situação para poder, quando é uma fase negocial, e é só ver que antes deste período da entrada destes 6 mil novos contingentes, se possa assim dizer, houve uma sucessão de ataques com perda de meios e vidas humanas de militares moçambicanos. Portanto, chegou uma altura que os ataques já não eram contra civis, mas eram contra aqueles que eram contra as forças do governo. Então, isso muda um pouco também a tendência desses mesmos ataques e pode estar poderia ter o objetivo de mostrar que o problema
dos insurgentes são as próprias forças que não têm capacidade. E é verdade, não têm capacidade porque o Estado não lhes está a dar as condições. Portanto, nós falhamos e continuamos a falhar porque não estamos a fazer o TPC que é preciso fazer. A nossa inteligência parece que não está a ser chamada, ou se ela está a ser chamada, não está a fazer o seu trabalho, significando que nós não conseguimos ainda ter infiltrados. Conseguimos ter infiltrados nas organizações da sociedade civil, nas empresas, nos órgãos de comunicação social, mas naquele grupo que nos interessa debelar, não conseguimos ter infiltrados. Que serviço de segurança do Estado é esse aí, que não consegue ter informação a partir de dentro? Significa que isto é uma coisa muito mais profunda do que aquilo que nos parece. Portanto, continuamos a cometer erros muito, muito graves do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de resposta. A questão da SAMIM ter saído de Moçambique, as forças da SADC terem saído de Moçambique da forma que saíram, sem que o governo nos viesse explicar por que saíram, mas existem rumores por aí do descontentamento em relação à forma como está a ser gerida a situação em Cabo Delgado. Continuamos a cometer erros do ponto de vista tático, não dar os meios necessários para os nossos militares irem e responderem como deve ser, mas também tem um erro, o presidente fez menção a isso, achei interessante, mas não me parece que tenha sido efetivo, o fato de que o Estado, quando analisa a situação de Cabo Delgado e de como as comunidades entram como colaboradoras ou como vítimas dos insurgentes, o Estado não olha efetivamente, o Estado é ausente. Em grande parte dos distritos. Não existe Estado. E se ele existe, ele é repressor. A ideia de que ele não nos representa, não luta por nós, não defende os nossos interesses. Então, o Estado não está muito próximo também das próprias comunidades. Não tem ainda uma resposta efetiva para as comunidades do ponto de vista de apoio. Tanto é que muitos que regressaram continuam a regressar com meios próprios. E recentemente houve uma notícia que foi veiculada em que a população reclama que regressou e as suas casas estão ocupadas pelos militares ruandeses. E o presidente não disse nada sobre isso. As pessoas estão ao releito desesperadas, porque o seu território, o seu terreno, a sua casa está tomada por uma força estrangeira. Quem é que deu essa casa a esse indivíduo? Portanto, do ponto de vista de estratégia, me parece que nós ainda não sentamos para discutir Cabo Delgado como resolver. E minha opinião, baseado em leituras, conversas e alguma proximidade que eu tenho com algumas pessoas que estão ligadas ao assunto de Cabo Delgado, é que eu acho que nós deveríamos... existe aquilo que se chama de TON, né? Teatro Operacional Norte. As pessoas têm a ideia de que o Teatro Operacional Norte foi criado para lidar com a situação da insurgência. Não, existem outros teatros operacionais. Então, a questão é, o Teatro Operacional Norte deveria conter uma unidade específica que reúne os maiores pensadores, estrategas, conhecedores de militares, incluindo especialistas de inteligência, para discutirem a resposta a Cabo Delgado. Obrigado, doutor. Temos aqui um outro telespectador em linha. Está sim? Boa tarde, com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Fala com Sérgio. Sim, Luís, qual é a sua opinião em torno do último informe dos 10 anos de governação de Filipe Nyusi? Na verdade, o balanço dos 10 anos do excelente Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, no meu ponto de vista, conforme o segundo antigo Presidente da República, Joaquim Alberto Chissano, a dizer que nesse país, para estar bem, tem que lhes dar mais uns 20 anos para governar esse país, para estar um pouco melhor. Já durante os 10 anos, para conseguir realizar o melhor, para ficar os moçambicanos, é impossível quanto a isso, do meu ponto de vista. Para mim, Filipe Jacinto Nyusi tentou fazer o máximo dele. Sim, nós estamos a ouvir? Não sei se estamos juntos. Sim, estamos juntos. Estamos juntos. Sim, eu estava a dizer o seguinte. Voltando ao segundo ponto do antigo primeiro presidente de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano, a dizendo que para organizar melhor esse país, no máximo tem que ter uns 20 anos a governar, já mais nos 10 anos.
o glorioso presidente Filipe Jacinto Nunes tentou desafiar o máximo dele de organizar um povo que ele conseguiu, organizou. É impossível organizar o país em 10 anos. É impossível organizar em 10 anos. Como segundo o antigo presidente da República, João Alberto Santos, disse o seguinte: para organizar melhor este país, tem que ter mais de 20 anos. Está a ver isso? O presidente Nunes tinha que ter 4 mandatos, é isso? Não percebi? O presidente Nunes tinha que ter 4 mandatos? Não, esse de 4 mandatos já é outro processo. Mas, bem, nos 10 anos, familiar, vamos deixar de tudo, nos 10 anos é impossível organizar um país como esse. E para o Ilustre, sim, é impossível organizar um país como este. Ilustre, o que acha das palavras do Presidente da República de que cumpriu a missão? Voltando no assunto sobre o Estado Geral da Nação, como o Presidente da República foi dirigir hoje na Assembleia da República. Bem, sobre outro ponto sobre rápidos, não rápidos, aquilo não está na parede do Estado, mas aquilo é um grupo das pessoas, ou praticamente as pessoas estrangeiras ou nacionais. Sim, Ilustre, podemos afirmar que o Presidente Nunes cumpriu a sua missão como Presidente de Moçambique durante esses 10 anos? Podemos afirmar que o Presidente Filipe Jacinto Nunes cumpriu a sua missão? Não entendo a pergunta. O Presidente Nunes cumpriu ou não a sua missão como Presidente de Moçambique? Cumprir o coisa. Não estou a perceber a pergunta. O Presidente Nunes cumpriu ou não a sua missão como Presidente, passando repetição, de Moçambique? Na minha parte, o Presidente Nunes cumpriu a missão. Cumpriu? Cumpriu a missão. Eu cumpri o contrato que foi assinalado com o povo moçambicano. Sim, é do meu ponto de vista. Obrigado, Luz. Ficou essencial em torno do nosso tema 2. Vamos ouvir outras opiniões dos nossos telespectadores. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 8513 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2. Doutor, dando continuidade ao seu fio de pensamento, também respondendo à seguinte questão, para depois passarmos para o doutor Camilo da Silva. O tão prometido emprego para os jovens. Os jovens não têm emprego e é difícil abrir um negócio em Moçambique. Mas antes de colocar essa questão, temos um outro telespectador. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar? Não percebi? Está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar? Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador, podemos encerrar com as nossas linhas para ouvirmos os nossos comentadores em torno do nosso tema 2. Doutor, dando continuidade ao seu fio de pensamento, também respondendo à seguinte questão, o tão prometido emprego para os jovens. Os jovens não têm emprego e é difícil abrir um negócio em Moçambique. Onde estão os empregos para os jovens? Sim, mas terminando a questão de Cabo Delgado, eu dizia que uma das formas, e que vai tarde, porque já passam 5 anos, seria criar uma comissão específica, não é, baseada em Cabo Delgado, que reuniria os nossos estrategas militares, sei que os temos, reuniria especialistas em inteligência, portanto uma série, incluindo até pessoas que têm alguma especialidade em coesão social, investimentos sociais, porque a população que é afetada pela insurgência e que acaba até tendo ou sendo obrigada a colaborar, ela colabora mesmo por questões de fome, porque precisa de sobreviver, precisa de garantir que tem condições para comer e acaba tendo uma colaboração para poder ser deixada em paz. Então acho que era preciso pensar-se numa comissão específica que iria estar baseada no TON para discutir e pensar estrategicamente a resposta para Cabo Delgado. Eu acho que isso deveria ter sido o primeiro passo imediatamente quando
quando houve a insurgência, que era uma equipa multissetorial. Um outro erro grave que nós cometemos foi ter colocado a polícia em frente da resposta no lugar dos militares. Mas eu entendo por que se fez isso, porque os polícias estavam melhor equipados que os próprios militares. Então era preciso, numa primeira fase, assegurar e também dar sustento àquele argumento de que era a criminalidade comum até se chegar a esse ponto. Relativamente aos empregos, infelizmente, para um país como o nosso, que não produz, e é preciso frisar isso, um país como o nosso que não produz, porque se nós tivéssemos essa agricultura que nós estamos a dizer, a explorar o nosso Vale do Zambeze, do Nguri, do Limpopo, do Lúrio e tantos outros, na nossa agricultura, produzir, depois criar indústrias de processamento, nós iríamos criar empregos. O ponto é que o Estado fica a criar lógicas de geração de emprego que não são sustentáveis. Vem aqui e diz que vai dar 500 meticais para criar um emprego. Qual é esse 500 meticais? Qual é esse emprego sustentável que vai crescer e se multiplicar com 500 meticais? Então temos este problema. Um outro problema é que nós temos grandes projetos que geram bilhões de dólares de receitas, mas essas receitas não ficam aqui no país. Essas receitas, quando vêm, elas não são investidas para a diversificação da economia. Portanto, enquanto nós não tivermos uma estratégia clara de como é que nós vamos investir os recursos que nós ganhamos, diversificando a nossa economia, nós não vamos gerar empregos sustentáveis. Então, os únicos empregos que são reais e sustentáveis são esses empregos que essas multinacionais criam. Mas são quantos empregos? Então, acho que ficamos a enganar um pouco com estas iniciativas de jovens não sei o quê, mas que muitas dessas, se há realmente empregos que ficam, são casos notabilíssimos de pessoas que depois acabam conseguindo outro tipo de financiamentos para se manter. E é preciso lembrar que Moçambique é um país de burocracia excessiva e, como dizia o falecido Azagaia, Moçambique cria dificuldades para vender facilidades. Então, naquele valor de 500 mil que te dão, é preciso contar que vais gastar 250 para pagar a corrupção, para poder acelerar os teus processos. Portanto, um país bloqueado como o nosso, cheio de dificuldades, não vai criar emprego, não vai gerar riqueza, só vai crescer em números, como aquilo que o presidente disse. Crescemos economicamente, mas isso não se traduz na qualidade de vida das pessoas, porque esse crescimento não é real nas melhorias de condições, porque não produz emprego, não produz riqueza real para as pessoas, só produz números bonitos que interessam ao FMI, ao Banco Mundial. Mas nós queremos comida, queremos ter salário todos os meses, capacidade para ir ao mercado comprar e se alimentar durante o mês. Portanto, acho que é preciso ter um plano de realmente industrializar esse país. Potencial, existe muito potencial para o efeito. Obrigado, doutora Fátima Mbir. Passo agora para o doutor Camilo da Silva. Ilustre comentários em torno das questões supracitadas. Também, indo para um outro ponto, o presidente News entrou no poder e Moçambique já tinha uma onda de sequestros. E ele está a sair, o problema continua. Onde o governo que ele lidera errou para não solucionar este problema? Bom, no meio disto tudo, desta confusão toda, vou começar por este último tema, que é a questão dos raptos, que é uma indústria que movimenta muito dinheiro, não é? É uma nova indústria que nós temos em Moçambique, que movimenta muito dinheiro. Estavas a falar de emprego, se calhar está aí a questão de emprego, mas o problema disto tudo é quando o crime organizado se instala nas instituições de Estado, não é? É difícil dar a volta a isto. Nós tivemos no início, como tu bem falaste, dos raptos, em que houve uma altura em que havia raptos, mas também depois culminava com polícias a matarem polícias. Não sei se te lembras dessa época, em que agentes da Cernic eram mortos em situações até de lazer. Não é? E depois também temos que ver que a questão das brigadas de anticorrupção não vão atrás de funcionários públicos, porque tem vidas, digamos, extravagantes. Há funcionários públicos que vivem em mansões pelo qual o salário não justifica a construção das casas que têm, e principalmente os agentes da polícia de investigação, não é?
estes que deviam ir atrás desta questão dos raptos. Então, o que eu quero dizer com isso é que, enquanto estiver instalado o crime organizado nas instituições de Estado, dificilmente vamos parar com isto. É o mesmo caso que digo também das UGEs. O crime está lá, não é? A corrupção está lá. Enquanto não combatermos, não haver responsabilização séria neste país, este tipo de situação vai crescer a passos largos. Nunca vai haver, enquanto houver interesses grandes por trás e pessoas também grandes por trás desses crimes, dificilmente vamos acabar com eles, porque são eles próprios a fazer cobertura para que isso não acabe em prol do seu próprio umbigo, não é? Agora, o governo que vem aí tem que ter mão dura na questão da responsabilização, na questão de ir atrás desses indivíduos que mancham um tanto quanto o nosso país, a governação, etc. Porque de outra forma, se não tiver mão pesada, vamos acabar o próximo ciclo com os mesmos problemas, porque esses problemas já existiam, se calhar não em grande escala, mas já existiam, mesmo na governação do presidente Guebuza, porque também negligenciou-se a responsabilização. Vamos mais para trás, na altura do presidente Chissano, idem. Havia, mas se nós formos ver como o presidente Samora reagia a esse tipo de situação, via-se que não tinham pernas para andar, este tipo de comportamento. Então é um pouquinho disso que eu estou aqui a tentar dizer. Não estou a dizer, eu até ia ao extremo mesmo no sentido de que essas pessoas deviam ser expostas mesmo a esta pública para mostrar a todos o quanto essas pessoas, da forma como essas pessoas vivem e aparentam, de onde provém isso tudo, deviam ser expostas na altura em que fossem, digamos, encontradas e apanhadas. E depois a responsabilização e até, se calhar, já que existe a lei de recuperação de bens, levar-se tudo em prol daquilo que foi uma perda para o Estado. Agora, o importante mesmo é a responsabilização para que isso deixe de acontecer. E Luís, em 4 minutos, o último informe dos 10 anos de governação de Filipe Jacinto Inhosse. Eu disse, foi bem concebido, foi bem conseguido até, mas pecou por o presidente Inhosse não ter, digamos, assumido a outra face da moeda, não é? E também, se calhar, apontar, entanto, como governo, mostrar que havia solução para aquilo que foi menos conseguido. Não é? Olha, nós, independentemente de tudo que foi barreira, foi obstáculo para que nós tivéssemos tido uma governação espetacular, mas na nossa carteira, no nosso programa de governação, fizemos isto, não conseguimos fazer isto, fizemos até aqui, mas podíamos ter feito até ali, o caminho era este, etc, etc. Tudo isto muito bem delineado. Aí, se calhar, nós não havíamos de ficar assim com uma pulga atrás da orelha, no sentido de olhar para aquele informe como se fosse um informe vazio. Eu vou voltar a dizer, o informe foi muito bem concedido, faltou ou pecou por este aspecto em que não conseguiu mostrar os caminhos que poderiam ter dado a volta a muita coisa que não foi concebida. E, acima de tudo, tocar na ferida daquilo que afeta diretamente o povo. Vou voltar a dizer, tudo que esta governação fez, tudo bem, muito bem concebida, vamos pôr num prato. E aquilo que são os problemas do povo, vamos pôr num outro prato. Deixo a reflexão daqueles que nos assistem para ver qual é o prato que pesa mais. Tem 1 minuto. Bom, no entanto, o que nós temos que pensar é que, através do informe do Presidente da República e daquilo que é o repúdio daqueles que assistiram e comentaram nas redes sociais, está aí matéria suficiente para aqueles que se pretendam à Presidência da República produzir o seu próprio manifesto. Olhando para aquilo que o Presidente Inhosse, de alguma forma, mostrou o caminho para aquilo que pode ser
digamos, tocou muitos problemas daquilo que são os problemas da nação e que possam ser, digamos, pontos para o próximo manifesto. Acima de tudo, não interessa só fazer um manifesto, interessa trazer coisas concretas e fazer coisas concretas. E para nós, para o nosso candidato, Daniel Chapo, muitas das coisas que estão aí, que foram apontadas pelo presidente Nyusi e que também não foram faladas pelo presidente Nyusi, entanto como soluções, o nosso candidato Daniel Chapo tem no seu manifesto, de uma forma muito efusiva e exaustiva, aquilo que são os problemas da nação, aquilo que são os problemas do povo e as possíveis soluções em conjunto. Digamos isso, não trabalhar, só o governo trabalhar, sem que haja uma colaboração muito acentuada do povo. O povo também tem que contribuir para que a governação, se for eleito candidato, se o candidato for eleito a presidente da República, conta com cada um dos moçambicanos para que a sua governação seja, digamos, taco a taco, homem a homem, de moçambicano para moçambicano, e que não haja, de alguma forma, digamos, uma falta de credibilidade, porque todos vão estar engajados na governação de Daniel Chapo. Obrigado, Dr. Camilo da Silva. Doutor, em 5 minutos, respondendo à última questão, também indo para o nosso tema central de hoje, o último informe dos 10 anos de governação de Filipe Nyusi. E também respondendo à seguinte questão, outro ponto são os salários. Os polícias militares ficam muito tempo sem receber. Os médicos, enfermeiros e professores reclamam as condições precárias e baixos salários. Por que nestes 10 anos não se conseguiu valorizar e motivar o funcionário público? Bom, em relação ao informe, talvez frisar que eu não acho que ele tenha sido organizado. A forma como o presidente leu e a própria composição mostrava partes muito dispersas. No momento falava sobre educação aqui, depois já falava ensino técnico profissional ali. Ensino técnico profissional faz parte da educação, é verdade que ela é profissionalizada. E acho que esse é um aspecto que a governação ao longo destes anos todos, sobretudo para um país que pretende gerar empregos e capacidades para os jovens para assegurarem as oportunidades que existem, nós não estamos a investir no ensino técnico profissional, nós estamos a desinvestir nesse setor. As escolas técnicas, os institutos técnicos estão sem laboratórios, sem equipamentos. Você vai formar um técnico em quê, se ele não tem laboratórios para ensaiar? No passado, nós tivemos grandes técnicos que continuam a assegurar este país, que não precisaram ir à faculdade, mas que são reputadíssimos, porque eles estudaram num momento muito áureo da nossa história enquanto país. Aliás, desculpa só interromper, nos anos 90, grande parte dos profissionais de todas as instituições saíam da escola, não instituto, escola comercial, escola industrial, e eram grandes. Eu comecei a trabalhar na televisão, meus chefes todos tinham saído da escola industrial. Eu já vinha com a minha 11ª. Quer dizer, eu tinha mais escolaridade do que todos. Eram mais capacitados que eu, exatamente. Exatamente. Portanto, um país que não investe no ensino técnico profissional, aliás, existem vários países do mundo em que ir à universidade é um capricho. É por isso que é caríssimo. No nosso caso, para nós, estamos a formar mais licenciados que não sabem fazer nada, sequer ler e escrever, e muito menos trabalhar, transformar aquilo que tem na mão. Então, acho que isto é uma fraqueza muito grande. Eu queria, antes de ir, portanto, o informe do presidente me pareceu uma coisa bem atabalhoada, muito ao estilo de uma pessoa atabalhoada como é o presidente, mostrou claramente o tipo de líder que ele tem, e aqui eu discordo com o meu companheiro aqui do painel, quando diz que ele... É verdade, ele compôs, alguém compôs, foi preenchendo uma matriz e que o problema são as pessoas que o assistem, mas um líder
um líder, porque é preciso diferenciar um líder de um chefe. E este país parece que é estéril na formação de líderes. Todo mundo é chefe, quer mandar, quer mandar. E o resultado de querer mandar é que as pessoas te mentem, porque vão te dizer que está a chover lá fora enquanto está um sol escaldante. Um líder é aquele que é capaz de engajar com as pessoas que ele nomeia. O erro do presidente Inhosse é que são as pessoas que trabalham para ele foi ter escolhido mal. Por que ele foi escolher mal, se há tantas pessoas neste país? Então, é falha dele, em primeiro lugar, mais do que as pessoas que lhe servem. Porque um bom líder, ele vai identificar fulano e beltrano tem esta lacuna. Deixa-me trocar, deixa-me ajudar a ultrapassar essa lacuna. Portanto, não é o problema das pessoas, é o problema dele. É um mau líder, uma pessoa completamente despreparada, incapaz de aproveitar aquelas pessoas que estão ali. Eu até costumo dizer, há muitas pessoas capazes, sabe? Quando a tua liderança é funesta ou é má, você vai passar por incompetente também. Você não pode brilhar mais que o teu chefe nas nossas lógicas. Então, o problema deste país é o presidente Inhosse, que não tinha um plano para este país e este informe veio mostrar. E a forma como ele mostrou o informe não foi de alguém que vinha dizer, olha, o meu programa político de governação era este e nós demos este passo. Não, foi dizer... Construímos escolas, reabilitamos estradas, não sei o que é. Tudo isso se transforma em quê? Se nós estamos sem dinheiro, os bancos mal funcionam, as escolas não têm material, professor não recebe salário há tantos anos. Então não tinha plano nenhum, não tinha projeto. E graças a Deus, reitero, ainda bem que está a ir. Eu não vejo a hora do tempo correr, porque nós estamos parados. Como país, estamos parados e a perder as oportunidades. O que falhou? Por que os professores, etc., não são valorizados? Um país que não sabe qual é o papel do Estado. O Estado só existe quando ele é capaz de prover serviços básicos. Se você não assegura a segurança, soberania do teu Estado, você não existe. Como é que você vai ter segurança? Se você não paga professor, não paga o militar, não paga o polícia, não dá condições de trabalho ao polícia, o que está a acontecer em Cabo Delgado não é mais do que a revelação de como é que nós tratamos as nossas forças. Desinvestimos ao longo dos anos, desvalorizamos ao longo dos anos, não são profissionais, estamos a ir buscar numa ilhinha, uma aldeia. Um país que devia ser uma aldeia de Moçambique está a salvar um país. Isso é muita incompetência. Segundo, o professor. Um país que não valoriza a meritocracia, saber não importa. O que importa é você ser um bom bajulador, que é capaz de dizer que isto aqui é amarelo enquanto isto é verde. É isso que conta. Então, este país não é viável enquanto nós não mudamos as lógicas. Se nós não olharmos que nós precisamos de pessoas por aquilo que elas têm para oferecer, são capazes de oferecer, usar esses muitos quadros que este país tem, que estão marginalizados só porque não têm um cartão. É por isso que os professores estão a ser marginalizados. É por isso que o enfermeiro, o médico está a ser desvalorizado. Até porque eles nem precisam dos médicos. Quando ficam doentes, vão para a África do Sul. Um último ponto que eu queria mencionar, e aí eu peço a sua indulgência. O telespectador, creio que foi o último, disse que o presidente Chissano disse que precisamos de 20 anos na governação. Eu queria dizer o seguinte, compatriota. Você, quando não tem ideias e capacidade, pode ficar 100 anos no poder, não vai fazer nada. Então, o problema aqui não é o tempo de governação, dizer vamos aumentar de 5 para 7, de 8 para 10, de 20 para não sei o quê. Nos Estados Unidos, o mandato é de 4 anos. Mas está ali o país a andar. O problema deste país, todos nós sabemos, o Estado e o partido que governa são a mesma coisa. As pessoas confundem célula do partido com a instituição do governo. É isso que tem que mudar. 1, 2... É preciso usar o pessoal, as pessoas que nós temos neste país. Vamos lá parar de fingir que estamos reconciliados aqui. Quando eu sei que fulano, porque não é do meu partido, ainda que ele seja um bom técnico, eu não lhe vou chamar. Obrigado, então são estas coisas que minam este país. Fátima. Não é ter mais 20 anos, é ter capacidade e usar os recursos que você tem de forma racional. Obrigado, doutora Fátima Mbiro. Obrigado, doutor
Camilo da Silva. A todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Não perder, logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo na tua TV.